lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo filme da Netflix, O Enfermeiro da Noite. O filme estreou nessa quarta-feira, dia 26, e é lógico que eu não podia deixar de trazer um vídeo aqui pra vocês, principalmente porque é mais uma dessas obras baseada em fatos que a gente ama, né? Mas também porque a gente tem o Ed Redmayne e a Jessica Chastain como protagonistas aí do filme. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a história real, também a história do livro do qual a série é baseada e o que eu achei do filme de uma forma geral, até porque é uma narrativa de perspectiva diferente. Enfim, vem assistir o vídeo que você vai entender tudo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme da Netflix a gente acompanha a história da perspectiva da Amy, que era uma enfermeira que trabalhava com o Charlie Cullen, e ela ajudou a polícia a fazer com que o Charlie se entregasse, porque comprovar os crimes dele eram bem difíceis, até por causa da isenção de responsabilidade dos hospitais. E aí o Charlie Cullen, né, ele foi uma pessoa de múltiplas facetas, como diz aí a sinopse, porque ele era um bom pai, um amigo confiável, mas ele escondia uma obscuridade do qual ele matava os seus pacientes, do qual fez com que ele se tornasse o serial killer mais letal dos Estados Unidos. O filme ele é dirigido pelo Tobias Lindholm e ele é baseado em fatos, né? A história dele é bem conhecida, inclusive ele ficou muito conhecido na imprensa como Anjo da Morte. Aqui no filme eles acabam não trazendo esse contexto. A gente vê que o filme ele acaba não sendo documental porque é da perspectiva da Amy, a gente já vai chegar lá, mas porque também, né, o filme ele é baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo Charles Graeber. E o livro ele veio pela editora Intrínseca aqui no Brasil. E o Charles Graeber, gente, ele é um jornalista investigativo. E esse livro aqui é até interessante porque ele é bem diferente do filme. É lógico, ele tem todo o contexto que o filme traz, e é por isso que eu falei, é muito importante a gente entender que a gente está assistindo da perspectiva da Amy, porque aqui no livro ele é até um pouco mais documental, né? O livro ele tem duas partes e a primeira parte conta bastante o contexto da vida do Charlie, inclusive até o momento que ele chega nesse hospital que a gente acompanha aí na história do filme, que eles até trazem ali no iniciozinho, inclusive devo dizer, né, a cena inicial que fica no rosto dele por minutos e minutos é simplesmente sensacional. E não só, né, tinha vários momentos que o filme ele trazia um foco no rosto dele e a forma que ele olhava ali para os pacientes, sabe? Nossa, é de arrepiar. Eu fiquei bastante tensa. Mas o que eu queria dizer é que traz também contexto do background da história da vida dele, né? Tanto da família quanto da esposa, que a gente ouve em alguns diálogos dele falando ali com a Amy. Então a gente tem mais contexto da história dele. E aí já a parte 2 do livro acaba trazendo mais sobre a investigação. Então tem um foco muito grande nos dois investigadores e como a Amy acaba se envolvendo na investigação. Só que o diretor do filme, ele tinha dado uma entrevista porque o filme ele tinha sido exibido antes no Festival de Toronto, falando que ele queria contar a história da enfermeira, da perspectiva dela, porque ele achou que era uma história muito potente, porque dentro de todas as problemáticas que ela vivia, tanto com a questão do coração e também de ser mãe solteira e tudo mais, segundo ele falou que ela ainda assim tirou forças para ajudar a polícia e colocar em risco sua própria vida e a vida das suas filhas também, porque como a gente viu no filme, ele acabou se envolvendo bastante, eles criaram realmente um vínculo antes dela saber disso tudo, então ele queria contar a história dessa perspectiva. E eu confesso que eu consigo compreender também, porque quando a gente tá falando de serial killer, né, os caras, eles têm esse ego, que eles gostam, que eles ficam famosos, que eles têm fãs e etc. Então é muito interessante a gente ter uma perspectiva que o foco não seja essencialmente ele. Mas o que eu digo pra vocês é que assim, gente, se vocês quiserem saber mais contexto, esse livro, ele realmente é super recomendado para isso, porque ele se aprofunda bastante na história dele, se aprofunda bastante na investigação, justamente por ser escrito por um jornalista, acaba sendo um pouco mais documental, apesar de também ter sim a parte ficcional, assim, em que tem troca de diálogos e tudo mais, mas depois eles têm um pós-fácil, que ele acaba trazendo um adendo do que aconteceu no pós-investigação, e tem até informações muito mais complementares do que a gente vê ali no final do filme, né? Inclusive até, digo aqui, um pequeno erro, né? Porque no final ele não confessou 29 vítimas, ele confessou 40 vítimas, e depois eles até chegam a falar que eles tiveram uma super complicação de conseguir
comprovar a quantidade das pessoas, que eles falam que estima-se, né, 400 pessoas, porque ele era enfermeiro há 16 anos, então tinham vítimas muito antigas, então eles não conseguiam comprovar a conexão essencialmente, e por isso eles trabalham com uma estimativa tendo em vista todos os hospitais que eles já trabalharam e conversando também com os hospitais que acabaram falando que sim, essas coisas aconteciam lá, que tinha ali as chamadas noturnas, muito mais enquanto ele trabalhava no hospital, né? Então assim, gente, super válida essa leitura. É um livro que tem aí pouco mais de 300 páginas, mas para quem gosta de true crime, é um livro que se aprofunda bastante, e caso vocês fiquem interessados na leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição. E assim, gente, também o livro ele traz contextos aí que eu senti um pouco de falta no filme, né? Porque é lógico, né? Como eu falei, é uma escolha narrativa, eles queriam contar a história da enfermeira, sabe? Mas tinham até alguns aspectos de background dele e dela que eu acho que ficaram aqui de lado e seriam interessantes para complementar bastante a história. Por exemplo, no caso da Amy, né, tinha questões do passado dela que faziam com que ela não confiasse tanto nas pessoas, principalmente em homens. Então, para ela foi bastante intenso, né, ela conseguir deixar ele entrar na vida dele e ter essa percepção que ele era uma pessoa ruim e ter deixado ele perto das filhas e tudo mais. Eu confesso para vocês que eu também fiquei muito interessada em saber mais a perspectiva da esposa dele, e o livro, gente, eu vou ficar voltando no livro porque realmente é muito complementar, assim, a história. A gente entende, por exemplo, por que ela acusou ele de envenenar o cachorro, sabe? Tem uma história que complementa isso. É lógico que, de novo, e eu vou bater nessa tecla, é uma questão de perspectiva. Então, quando você tem uma conversa ali entre pessoas, né, é lógico que a pessoa ela vai contar a melhor versão dela. Então, na perspectiva da Amy, é realmente o que ela tinha. Mas é interessante a gente observar também que, mesmo que na sutileza, o filme também constrói isso, porque eles acabam trazendo toda essa problemática que ele tem ali com a ex-esposa, mas também quando os investigadores eles começam a desconfiar dele, tem aquela questão de uma mulher que ele assediou, era uma mulher que ele saía e depois ela retirou a queixa. Então a gente já vê que com mulheres ele não tem muito bem uma boa relação. E eu digo pra vocês que isso foi tão bem construído no filme que eu temi pela Amy por diversas vezes. E uma das coisas era justamente de ter um envolvimento maior a ponto dele querer machucar ela de alguma forma, ou até mesmo as filhas, né? Até porque ele tava super em torno ali da família e ele ficava com a preocupação também com relação ao coração dela, né? E aí ele dava o remédio lá pra ela, que a gente viu em certo momento do filme. Então eu fiquei com medo dela ingerir alguma dessas coisas que ele colocava. Outro receio que eu senti também, e eu acho que o filme ele deu uma certa construção, mas eu acho que eles podiam ter trazido mais, principalmente depois de ter lido o livro e entendido um pouco mais da história, é que tinha toda essa questão que o hospital falou que os funcionários só podiam falar com a polícia na presença do advogado do hospital ou de algum funcionário da diretoria lá do hospital e tudo mais. E aí, no momento que a diretora, ela sai da sala e a Amy tá sendo entrevistada, e ela começou a falar das coisas lá, tipo, ter muita insulina, eu fiquei nervosa por ela, sabe? Porque aí eu fiquei, meu Deus, aí vão falar pra ela que ela falou informações enquanto a moça não tava na presença, mas tipo, a entrevista começou na presença dela, e também conforme ela foi se envolvendo mais, né, com os detetives, quando eles iam pra casa dela, eu realmente fiquei nervosa. No livro tem algumas passagens que você também fica nervoso com isso, na realidade tem muito mais, tem até um momento que você realmente fala assim, meu Deus, é ali que vai dar ruim, sabe? Até porque o filme, ele trabalha com toda essa questão de tipo, pô, faltam 4 semanas pra ela conseguir o convênio, sabe? Então, você sente essa urgência, mas ao mesmo tempo, agora, também vendo em perspectiva, né, do que eu li, também do que eu vi do filme, faz muito sentido que o filme trabalhe com isso, porque era a sensação dela, ela tava com esse medo, eles trazem esse receio dela de que ela tá cada vez se envolvendo, mas que ela corre risco, né, porque afinal faltam 4 semanas, faltam 3, faltam 2, faltam 1, e você tá assim, nervoso com tudo, mas também a condição dela, enquanto ela tá trabalhando, e o hospital com poucas pessoas ali, né. Então assim, foi um trabalho excelente que o filme trouxe nessa proposta narrativa, mas a gente também tem que falar dos atores, né, porque assim, gente, são atores de Oscar. É até engraçado falar isso, porque quando você assiste um filme, você fala, nossa, será que vai pra premiação e tudo mais? Você já começa a imaginar qual que vai ser a cena do corte, né? E a cena do corte, na minha cabeça, do Ed, seria justamente o momento que ele começa a gritar que ele não quer falar sobre as vítimas dele e tudo mais. Gente, eu fiquei
Arrepiada, eu tô aqui de novo, sabe? Porque é muito intensa essa cena e é interessante porque a gente não tem muito conhecimento do background dele. E aí eu retorno de novo sobre a narrativa de perspectiva. A Amy não conhecia esse outro lado dele, ela não sabia das problemáticas da família dele, então por isso a gente também não sabe. E é interessante falar isso da perspectiva também, eu quase esqueci de falar aqui no vídeo, hein? Porque o filme, ele veio traduzido com o título do livro, que é Enfermeiro da Noite. E aí é o quê? A história focada no enfermeiro. Só que o título em inglês do filme da Netflix, na realidade, é The Good Nurse, que seria a boa enfermeira, a enfermeira boa. Então, no próprio título, já fala que a história é sobre ela e não ele. Só rolou realmente essa problemática de tradução, que não é realmente uma problemática, porque se referencia diretamente da obra do qual o filme é baseado, né? E também faz um link de conexão mais fácil caso as pessoas queiram pesquisar e assistir. Então, é super comum, não é tipo um erro de tradução ou coisa assim, mas é por isso que eu tô reforçando bastante falando sobre a perspectiva narrativa que o diretor escolheu aqui. E que isso com certeza interfere dentro das informações que a gente tem ao longo do filme. O que ele tinha de problema real na família, que era um aspecto que a Amy não sabia, só o que ele contava pra ela, então é o que a gente sabe aí no filme. E também a perspectiva dela sobre as coisas, sobre como era ali a rotina do hospital e tudo mais. E eu preciso fazer um adendo também sobre a atuação, né? Óbvio, a Jessica Chastain sempre maravilhosa, mas eu queria falar sobre a filha dela. Gente, essa menina, eu achei ela tão incrível, a Alex, né? E eu achei que o elenco, de uma forma geral, eles tiveram uma boa sinergia. Então, assim, o que eu quero dizer, de uma forma geral, é que ele é um filme que ele é bastante interessante, ele traz uma perspectiva diferente, mas eu fui querendo muitas informações sobre o caso. Por exemplo, o próprio filme não traz o aspecto de como ele ficou conhecido na imprensa, até porque mostra até o momento da prisão dele, não depois, mas a imprensa começou a chamar muito ele de Anjo da Morte. Então, qualquer obra que você vê sobre Anjo da Morte, ou se tiver aquele conversando com o serial killer, que geralmente a Netflix solta depois de umas semanas, né, que nem fizeram ali com Dahmer, aí vocês já sabem que se trata do Charles Cullen. Mas enfim, o meu ponto que eu queria dizer é que pra quem gosta de True Crime, ele é um filme que ele não vai trazer tantas informações sobre o assassino, ainda mais quando você tá falando simplesmente do mais prolífico dos Estados Unidos, né? Então eu sinto que o filme nessa questão peca em não trazer essas informações. Eu compreendo porque, que nem eu fiquei falando o vídeo inteiro, né, de narrativa de perspectiva. Gosto de como é contada essa perspectiva narrativa, de como eles dão ênfase nas pessoas boas, nos detetives, na enfermeira. Gosto que eles também culpabilizam sim os hospitais, mas ao mesmo tempo também sinto falta de um contexto maior, porque, por exemplo, tem um momento no filme, né, que ele até chega a falar que um hospital que ele trabalhou, as pessoas perseguiam ele. É lógico que é aquele papo de sempre de você dar a sua perspectiva e tal, mas no livro, eu vou ficar retornando sempre no livro, eles trazem todo esse contexto, então a galera meio que tentou pegar ele ali no ato, enfim, mas assim, os funcionários, né, não o hospital. De fato, todos os hospitais, né, porque afinal de contas, senão ele não teria passado de um para outro, para outro, para outro. Eles foram bem isentos e eu acho que o filme ele traz um foco muito grande aqui falando sobre eles não quererem se envolver simplesmente por dinheiro, né? Ah, imagina o nosso hospital ter deixado entrar esse enfermeiro, sabe? Mas foi isso que fez com que ele ficasse tantos anos aí e criado tantas vítimas também. Então, é por isso que também é tão importante contar essa história da perspectiva da Amy, que mesmo sendo amiga dele, ela viu a gravidade da situação e ela viu que dependia deles ali, dela e do detetive para conseguir fazer as coisas. Então, se não fosse a Amy, sabe-se lá quando ele seria pego. E eu realmente acho que é bastante importante que eles contem a narrativa de herói e não do vilão, principalmente quando a gente tá falando de serial killer. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme, quais que foram as suas sensações, o que vocês acharam das atuações como um todo, e também se vocês ficaram curiosos com o caso. Lembrando vocês podem saber muito mais lendo o livro. Eu acho que na internet, de uma forma geral, você vai saber muito, e o modus operandi dele, etc. Mas, gente, o livro, ele tem um contexto tão enriquecido, porque o jornalista realmente, ele era investigativo, ele foi a fundo. Então, pra quem gosta da temática, vale super a pena a leitura e é bastante documental, mesmo que tenha ali seus diálogos em alguns momentos. Enfim, o link tá aqui na descrição, espero que vocês curtam essa leitura. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo.
Tchau!